Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Então, esse é um segundo vídeo que eu estou fazendo sobre lógica. Primeiro, eu falei sobre o conectivo E, que liga duas preposições. Nesse, irei falar sobre o conectivo OU, que é chamado de disjunção. Então, vamos lá conversar um pouco sobre ele. Então, disjunção. O outro conectivo lógico que nós temos. Vamos ver como ele funciona. Então, aqui nós temos mais uma questão de definição. Dadas duas proposições P e Q, nós definimos a proposição P ou Q, que também é simbolizada simbolizaremos por. Então, é comum simbolizar o OU usando esse símbolo aqui que parece um V, né? O E, ele é como um OU, só que voltado para baixo, é um V de cabeça para baixo. Então, isso aqui também lê esse P ou Q, tá? Então, definimos a oposição P ou Q, que simbolizamos por P, esse símbolo que parece um V aqui grande, Q, tá? E o valor verdade dessa proposição nós vamos definir pela tabela verdade abaixo. Iremos definir pela tabela verdade abaixo. Então, novamente, nós temos duas proposições, P e Q, cada uma pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Então, no total, nós temos duas para a primeira e duas para a segunda. Então, isso dá um total de 2 vezes 2 possibilidades. Isso fazendo um pouquinho de combinatória, né? 2 vezes 2 igual a 4. Então, temos aqui P, Q, e a gente vai colocar o valor aqui do P ou Q. Então, quais são as possibilidades? Primeiro, pode ser verdadeiro, verdadeiro. Depois, pode ser verdadeiro, falso. Pode ser. Começando com verdadeiro, já fiz todas. Então, agora eu vou começar com falso. Falso, verdadeiro. Para finalizar, falso com falso. Tá. Vamos ver se eu coloco mais linhas aqui. Só para ficar mais separado. E agora vamos ver, por definição, quais serão os valores lógicos do que nós temos ali na terceira coluna, né? Terceira coluna da tabela. Nossa, aqui ficou meio torto. Muito bem. Então aqui, quando ambas são verdadeiras, o OU será verdadeiro. Na verdade, eu vou dizer logo o que acontece. O OU será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro.
falso, verdadeiro, também é verdadeiro. E o último caso aqui, que é o único caso que ela é falsa, é quando forem ambas falsas. Então isso aqui é falso. Então, se pelo menos uma das proposições for verdadeira, o resultado final será verdadeiro também. Então aqui, ó, tem um verdadeiro, deu certo. Tem um verdadeiro, deu certo. Agora com falso não dá certo. Tá bem? Então nós temos isso. E uma observação aqui é que esse ou ele não capta tão bem assim o ou que nós usamos no nosso dia a dia. Quando nós falamos ou no dia a dia, geralmente é um ou exclusivo. Não pode ser o caso de serem ambos verdadeiros, tá? Então esse ou é um ou inclusivo. Esse ou é um ou inclusivo. Por exemplo, tá, vamos ver aqui. Exemplos. Beleza. Quando a gente fala, por exemplo, assim, o céu é azul. Não, uma pessoa, por exemplo. Genivaldo, vou escrever o nome. Inventei o nome agora, geralmente com um G, tá? Mas eu coloquei aqui só pra ser esquisito. Então, Genivaldo é pai ou não é pai. Então, isso aqui é a maneira que a gente usa geralmente na linguagem falada no dia a dia, tá? Uma coisa acontece ou outra acontece, não pode ser ambas ao mesmo tempo. Por exemplo, em matemática, isso aqui estaria ok como o uso do ou. Como a gente já viu no exemplo do e, 2 é par ou 2 é primo. Na linguagem comum, no nosso dia a dia, fica meio esquisito. A gente sabe que 2 é par é verdadeira e 2 é primo também é verdadeira. Mas o ou que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente a gente quer dizer que apenas um deles pode ser verdade, tá? Aqui na matemática, na lógica matemática e na lógica, não. Ambos podem ser verdadeiros. Aqui é verdadeiro, 2 é par. E aqui, 2 é primo também é verdadeiro. Tá bem? Então essa proposição aqui é uma proposição verdadeira. Agora vamos ver outro exemplo que tenha um verdadeiro e outro falso. Eu gosto de bolo de chocolate. Ou eu gosto de manga. Não, botar manga? É manga. Tá. Então é verdade que eu gosto de bolo de chocolate, pelo menos em geral. Então isso aqui é verdadeiro. Já manga eu não gosto muito. Ou melhor, não gosto. Poderia ser uva também. Então, apesar de ter uma que é falsa, essa proposição aqui é verdadeira. Tá? Mas me digam aí, vocês gostam de bolo de chocolate? Gostam de manga? Tem alguma fruta que vocês não gostam? Mas vamos ver mais 2 exemplos. Um seja falso e verdadeiro. Apesar que não é tão necessário. Vamos ver só mais um exemplo de falso-falso. Porque depois a gente pode ver que não depende da ordem, tá? Se a gente pega P ou Q, ela é equivalente a Q ou P. Não importa a ordem, é como se tivesse um certo tipo de comutatividade.
Então, só mais um exemplo para terminar. Uma que são duas falsas. Uma que são duas falsas. Eu gosto de uva. Ou eu gosto de... Deixa eu pensar aqui, será que é uma fruta? Fígado, sei lá. Não, fígado é uma carne. Eu gosto de... Então, eu não gosto de nenhuma das duas, tá? Eu gosto de uva, falso. Eu gosto de fígado, falso também. Tá bem. Digam aí, vocês gostam de uva ou gostam de fígado? Aquela carne? Tem uma textura esquisita. Tá bem, então essa aqui é uma proposição falsa. Porque ambas são falsas. Então, se pelo menos uma é verdadeira, a proposição vira verdadeira. Poderia ser o caso também de ter falsa e verdadeira. Vou dar um exemplo matemático só para terminar. Ia terminar com essa falso, mas vamos ver um exemplo matemático. Primeiro tem que ser falsa. 2 divide 3 ou 2 divide 10. Então aqui, 2 divide 3, falso. É a proposição falsa. 2 divide 10, proposição verdadeira. Tá bem? Então isso aqui pra gente é uma proposição verdadeira. Pelo menos uma delas é verdadeira. Então, alguns exemplos aí foram dados. Falamos também que o não é um ou exclusivo, né? No caso aqui é um ou inclusivo. Que não é muitas vezes o que a gente usa no nosso dia a dia. Mas ok. Dá para definir um ou exclusivo também. Mas em geral a gente vai usar esse aqui que é o inclusivo, tá? As duas proposições podem ser verdadeiras. Então, obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Qualquer coisa pode comentar. Se não se inscrever no canal, fica convidado a se inscrever, a clicar no botão gostei e compartilhar nas redes sociais. Então, um grande abraço e até a próxima.